Hoje apresentamos a Conexão Italiana com Jaime Maussan. Para muitos, Antonio Urzi é o maior caçador de OVNIs da história. Este estilista de Milão, na Itália, garante ter gravado imagens extraordinárias de aparentes naves grandes e de outros objetos que não têm explicação de uma maneira convencional. Seus familiares e amigos desconfiavam no início, mas, com o tempo, também se tornaram testemunhas. Você vê isso desde criança? Sempre, Jaime. Sempre. Periodicamente. Com frequência, sabe? Você consegue imaginar que quando eu era criança, já me acontecia de ver as naves 5 ou 6 vezes por ano? Isso é muita coisa. Estamos agora em Livorno, a cidade onde Antonio Urzi nasceu. Foi aqui que ele observou os primeiros objetos e, inclusive, anos depois, conseguiu gravar vídeos. Nós temos um terraço na cobertura e sempre de noite ele subia lá e ficava observando e eu pensava, nossa, ele gosta de ficar lá olhando e não se cansa nunca. Ele sempre me dizia, desde os 4 anos, quando eu era pequenininho, mamãe, eu vi, mamãe, eu vi, eu vi. Mas uma vez também eu vi uma coisa muito grande. Desde pequeno, ele sempre foi muito diferente das outras crianças. Completamente. Ele ficava sempre olhando para o céu e depois olhava para a terra, e olhava para o céu e olhava para a terra. Não digo que fosse uma criança fora do comum, mas sempre teve essa vontade de olhar para o céu. Eu tenho 45 anos, sou estilista de moda e sou uma testemunha viva dessa realidade, dessa verdade. Desde que eu tinha 4 ou 5 anos, até onde me lembro, e até onde minha mãe e o meu pai também se lembram, eu tive várias experiências com esses seres. Eu sou nascido nesse planeta com esta missão. Eu tenho a missão de gravar naves extraterrestres e de divulgar essa verdade para o mundo. Eu não faço isso como uma maneira de ganhar dinheiro, porque para mim isso é uma verdade absoluta. Eu tenho a obrigação de divulgar esse material gratuitamente. Eu recebi muita ajuda de amigos numa época em que eu tive vários problemas. Eu não tinha nem mesmo dinheiro para comprar uma fita de 3 euros para gravar. Eu fico muito feliz com a minha experiência, mas eu também sofro bastante porque falta alguma coisa. Eu tive muitas experiências, mas eu sinto muito a falta de fazer um contato direto todos os dias, porque o meu espírito se comunica com ele sempre. Mas como eu vivo com a parte física na Terra, é um sofrimento contínuo e constante. Como assim um estilista que grava OVNIs? Isso não existe na história da ufologia moderna. A pesquisa de campo, a análise do material fotográfico e dos vídeos e a entrevista de testemunhas mostram que o caso é absolutamente real e não tem nada de falso em nenhum sentido. E o interessante é que eu mesmo comecei como pesquisador e terminei como testemunha. Ou seja, em vários lugares do mundo para onde fomos com o Antônio para conferências e pesquisas e coisas do tipo, eu mesmo pude ver com meus olhos essas naves que o seguem, que ficam perto dele, que se manifestam aqui em Cinicello Balsamo, ao alcance da câmera dele. Então eu considero esse um caso extraordinário. Talvez, se não for o primeiro, seja um dos primeiros da história da ufologia moderna. Antônio gravou dezenas desses vídeos. Alguns deles são considerados os mais realistas de todos os tempos. No entanto, é notável que um único homem tenha obtido tantas imagens. Urzi afirma que isso ocorre porque ele consegue sentir no corpo quando um objeto estranho vai aparecer no céu. De manhã eu vou ao parque, caso eu saiba que vai acontecer alguma coisa, porque eu sinto. Assim que eu me posiciono, uau!
pá, eu vejo lá no céu, pequeno, e começo a gravar. E o resultado é esse que nós podemos ver. O primeiro vídeo foi gravado por Antônio em setembro de 2003, com uma qualidade muito baixa que resultou em imagens pouco convincentes. Já estas supostas naves foram gravadas em altitude baixa. Elas se encontravam praticamente na frente de Antônio, mas sua câmera tinha uma resolução muito baixa e pouco alcance. Foi desse lugar que eu estava olhando para o céu. Eu tive que ir ao toalete de madrugada. Quando, em 2004, as naves se manifestavam, elas se manifestavam sempre nessa altura. Quantos objetos você gravou daqui de dentro? No mínimo 18 ou 20. 20 de diversos tipos, de noite e de dia. Anos depois, graças a diversas análises, foi possível determinar que esses objetos estranhos tinham tamanhos diferentes. Alguns poderiam ter medido mais de 30 metros, outros apenas 5 ou 6 metros. Em 20 de julho de 2004, ele gravou 2 objetos diferentes. As supostas naves, segundo as análises, tinham mais de 20 metros de diâmetro. O primeiro vídeo foi gravado às 3h51 da tarde. O segundo, apenas alguns minutos depois. Em novembro do mesmo ano, Antônio começou a gravar durante a noite. E no dia 18, ele gravou durante 45 minutos uma figura de aspecto metálico. Em 27 de novembro, ele conseguiu gravar com bastante clareza uma suposta nave que se aproximou exatamente do local onde ele se encontrava. Na parte inferior, pode-se observar um reflexo que, segundo Antônio, são as luzes de um campo esportivo localizado próximo à sua casa. Finalmente, em 3 de dezembro, ele conseguiu gravar um objeto que apareceria em outros vídeos, anos mais tarde. Ele ficou parado exatamente em frente à casa de Antônio, em Tinicello Bálsamo. Parecia uma doença. É porque o meu cérebro se deixava levar, mas no sentido positivo e não negativo. Sempre com concentração e com a vontade de gravar essas coisas. Mas não para divulgar, porque a ideia não era a da divulgação. Não me passava pela cabeça divulgar. Eu não tinha ideia de como divulgar. E era uma experiência pessoal. Diante das evidências extraordinárias que Antônio Urdi conseguiu obter desde o ano de 2003, surgiram muitas dúvidas, já que uma única pessoa não poderia ser capaz de obter tantas imagens tão claras e de formas tão variadas, e era impossível confirmar sua autenticidade. Nós recorremos a Giuseppe Garofalo, um dos especialistas mais renomados no mundo em análise de vídeos. Garofalo consegue determinar com 100% de certeza se uma imagem é real ou falsa, se foi criada por computador ou se mostra um modelo em tamanho real, ou também se a imagem é um equívoco. Todos os resultados das provas são exatamente os mesmos. Todo o material analisado do Antônio Urdi parece ser original e verdadeiro. Quando um objeto de grandes dimensões se encontra localizado à distância e tem um certo volume, ele cria uma borda muito fina. Esta é uma imagem de um disco filmado por Antônio em 19 de abril de 2007. Como se pode ver na análise do programa, as bordas são consideravelmente finas. Isso mostra que se trata de um objeto de dimensões grandes, e a análise final demonstra que o resultado tem uma probabilidade alta de ser uma imagem original. Eu conversei com o Giuseppe na primeira vez em que nos encontramos em Milão, onde eu tinha dado uma conferência a respeito dos círculos de trigo. E ele tinha umas fotos das naves do Antônio extraídas dos vídeos. Eu dei uma olhada e nunca tinha visto imagens tão claras. Então eu disse, não, Giuseppe, as imagens são tão boas e tão claras que só podem ser falsas. Você tem certeza que esse homem grava de verdade e não faz maquetes, modelos ou computação? Aí o Giuseppe me disse que não. Em todas as análises de todas as tipologias que ele fez,
Nunca houve nenhuma hipótese de falsidade em todo o material que o Giuseppe analisou. E nós nunca havíamos publicado tantas imagens até o momento. E, de verdade, ele não conseguiu encontrar nada que pudesse gerar até mesmo uma pequena dúvida. Além das supostas naves, Urzi também captou imagens pouco convencionais. E nós veremos algumas delas a seguir. Uma figura luminosa que parece ser uma virgem flutuando no céu. Nós estamos aqui na rua Giovanni Battista Pergolesi, em Tinicello Balsamo, em um dos subúrbios da cidade de Milão. Foi exatamente neste lugar que ele gravou pelo menos meia dúzia de vídeos realmente espetaculares. Para a maioria dos vídeos, eu usei esse tipo de câmera. Não foi exatamente esta, mas a primeira câmera era de 8mm, analógica. Depois eu passei para um modelo digital e hoje faço em HD. A partir de 2011, Antônio Urzi passou a gravar o céu com uma lente de maior tamanho, com o objetivo de captar objetos em uma altitude maior. Em 10 de junho de 2018, Antônio Urzi, acompanhado de dezenas de pessoas, conseguiu gravar em um parque em Tinicello Balsamo, em Milão, utilizando uma lente de 1000mm com um recurso especial que lhe dava um alcance similar ao de um telescópio potente de cerca de 10.000mm. Na imagem, é possível ver um corpo luminoso que parece formado de plasma. E no seu interior se observam 3 objetos que acendem e apagam. Em outro momento, observa-se que o objeto se estende. O grupo que acompanhava Antônio também conseguiu captar imagens similares que foram gravadas com câmeras convencionais de um alcance muito limitado. Então este é um caso que talvez a mente humana não seja capaz de imaginar, porque nós sabemos de pessoas que gravaram 2, 3, 5 no máximo, diferentes tipologias de objetos. O Antônio tem muito mais imagens. Em muitos desses casos, os pesquisadores, inclusive eu, não publicamos, não entendemos o que são. São coisas passando no céu que não parecem de origem humana. Para mim, esse é um aspecto que dá muita credibilidade ao caso. Em 17 de outubro de 2005, por volta das 5 da tarde, Simona Sibila, esposa de Antônio, observou no céu uma figura preta que começou como um ponto, mas que depois de alguns minutos se transformou em algo que ela e sua sobrinha, Gloria Ricci, identificaram como um cavalo. Em um certo momento, eu olhei. Eu estava na cozinha, eu me aproximei da janela da cozinha e foi quando eu vi uma forma estranha. Era um vulto preto que deu 3 giros e fez vum, vum, vum. De repente começou a mexer as pernas como se fosse um cavalo. O vídeo do cavalo foi muito interessante. Eu vi que com certeza não se tratava de um balão. E uma coisa que me chamou a atenção foi que dava para ver que não era um cavalo de plástico ou inflável. Nós temos todas as referências, a imagem fala por si só. Dá para ver que é um cavalo de verdade. Em janeiro de 2007, Gloria Ricci era uma menina de cerca de 8 anos de idade quando deu esse depoimento diante das nossas câmeras. Ele era bem grande e mexia as pernas e o rabo. Ele era bem grande, como um cavalo de verdade. Ele mexia as pernas assim, como se estivesse andando de verdade. 11 anos depois, Gloria Ricci confirmou diante das câmeras seu testemunho. Ele se aproximou bem devagar e parecia muito grande. E do jeito que ele se aproximou, ele foi se afastando aos poucos. O movimento era como de um cavalo no campo e se mexia como se fosse um cavalo andando normalmente no céu. Ele mexia o rabo e a cabeça. E eu acho que existe muita gente ignorante que não consideram que não estamos aqui sozinhos. Talvez as 3 evidências mais importantes de aparições similares
estejam registradas em imagens com centenas de anos de idade. A primeira é uma pintura no Museu do Vaticano. Nela, Pedro de Verona olha para o céu e parece apontar para um cavalo que voa. A segunda é outra pintura que se encontra no Palácio Davanzati, em Florença. Ela mostra uma multidão observando um cavalo que está voando sobre as pessoas. A terceira representação é um afresco, pintado por Rossello di Jacopo Franchi, que também mostra um cavalo voando a uma altitude baixa. É impossível saber se essas pinturas representam fatos verídicos nos céus da Itália. O que não se pode negar é a semelhança com o evento gravado pela câmera de Urzi. Em 10 de dezembro de 2006, Antônio Urzi gravaria um de seus vídeos mais extraordinários, a suposta aparição de uma figura no céu de Milão, que, segundo vários testemunhos, é a de uma virgem. Em 2006, no dia 10 de dezembro, uma virgem se manifestou no céu de Cinisello Balsamo. E foi um evento incrível, porque essa figura se manifestou por 2 horas, das 2 até as 4 da tarde. E houve 18 testemunhas. Nós temos um vídeo excelente que mostra realmente que é uma virgem. Nós temos análises e várias testemunhas que viram com binóculos. A qualidade não é HD, não estava em HD, mas dá para ver a silhueta. Luca Ricci, um menino de 9 anos, deu um depoimento sobre esse acontecimento extraordinário. Eu vi uma virgem com um menino no colo, vestida com um manto comprido, e ela também tinha uma auréola que era muito brilhante. E ela também estava na frente de um fundo branco muito luminoso que apareceu no céu. Ela parecia uma pessoa viva. 11 anos depois, Luca Ricci confirmou diante das câmeras seu testemunho. Eu me lembro bem que a gente estava na casa da minha avó. O Antônio nos chamou e descreveu o que estava acontecendo lá. E enquanto ele gravava, eu lembro de ter visto uma coisa estranha, uma figura luminosa no céu. E eu fiquei surpreso, porque eu conseguia ver com os meus próprios olhos. Foi muito emocionante. Eu me lembro até hoje de todos os detalhes e é como se fosse muito claro na minha mente até hoje. Na minha opinião, levando em conta a experiência do Antônio, ela é muito próxima da experiência do Giorgio Bongiovanni. Também existe uma relação de amizade entre o Giorgio e o Antônio. Então, depois de ter visto o vídeo da Virgem, eu diria que com o Giorgio ao místico e o cósmico, e com o Antônio ao cósmico e, pelo menos neste caso, o místico. O vídeo é muito interessante porque a figura com certeza tem uma forma humana, feminina. E é interessante porque há um ponto, uma esfera, que aparece embaixo da Virgem. Dá para ver que essa figura feminina tem uma criança nos braços. Ela se mexe e mexe a cabeça. Então, para mim, é uma manifestação única na história da humanidade. Nunca se viu nada parecido. Eu conheço Antônio Urzi há muitos anos. E eu não tive dúvidas, porque quando nós começamos a ver os vídeos do Antônio Urzi, nós ficamos todos impactados. Porque eram vídeos de OVNIs que nós nunca tínhamos visto. Imediatamente, eu mostrei o vídeo ao Jaime Maussan e a outros pesquisadores, porque eram muito impactantes e, graças a Deus, não eram falsos. Eu sei que o Antônio é uma das pessoas que, ao lado de outras várias do mundo, um dia ainda vão filmar contatos massivos mundiais dos extraterrestres. E eu diria que em cada continente existem vários Antônios Urzi que vão fazer isso. E os extraterrestres, de propósito, vão deixar serem gravados por eles.
para em breve preparar um contato amplo com a humanidade, com toda a humanidade. Em 2 de setembro de 1989, em Fátima, Portugal, apareceram de forma espontânea feridas similares às de Cristo nas mãos de Giorgio Bon Giovanni. Mais tarde, os estigmas apareceram em seus pés, nas suas costas, e diante de dezenas de testemunhas começaram a sangrar. Desde então, Giorgio Bon Giovanni sangra regularmente, e isso despertou a admiração mundial. O caso de Giorgio Bon Giovanni é um dos mais importantes que eu já tive a oportunidade de investigar de perto, já que eu encontrei um ser humano que apresentava em seu corpo as mesmas feridas de Cristo, que aparecem nele de forma inexplicável. Eu tive a chance de testemunhar isso em várias ocasiões em diferentes países. Eu tive a oportunidade também de poder sentir um cheiro extraordinário de rosas. Bon Giovanni defende que os anjos da antiguidade são os OVNIs do mundo moderno. A seguir, o caso Amicizia, que em italiano significa amizade. Trata-se de um suposto contato em massa entre um grupo de humanos e seres de origem desconhecida que afirmavam ter bases submersas no mar Adriático. Ali, supostas naves surgiam das profundidades, assustando os pescadores. Estamos no porto de Pescara, na costa do mar Adriático, aqui na Itália. Neste lugar aconteceu uma história extraordinária. Um contato em massa. Um contato entre seres extraterrestres e humanos que teria ocorrido há mais de 50 anos. É uma história que parece ter saído de um filme de ficção científica. No entanto, existem evidências e testemunhas. Homens que decidiram falar depois de terem passado muitas décadas em silêncio. No ano de 2007, foi publicado na Itália um livro que falava sobre contatos em massa, escrito pelo professor Stefano Breccia. Esse livro conta a história incrível de contatos entre seres extraterrestres e um grupo de italianos. O caso ocorreu entre o ano de 1956 e o ano de 1978, que foi quando os eventos terminaram. Ou seja, houve um contato entre aqueles seres e um grupo de terrestres. A história apresentada no livro pelo professor Breccia eram as memórias do Sr. Bruno Samatitia, que naquela época era o chefe do grupo de contato. Antes de morrer, no ano de 2003, o Bruno Samatitia ligou para seu amigo Stefano Breccia pedindo para que ele escrevesse o livro, para que essa história incrível de contato não caísse no esquecimento. O professor Stefano Breccia escreveu 2 livros. A tradução do primeiro título seria Contatos em Massa e do segundo, 50 anos de Amicizia, que registra como sendo verdadeiro o relato mais importante da história de contato entre humanos e supostos extraterrestres. Por que você escreveu este livro? Porque o Bruno Samatitia, que é o principal personagem da minha história, queria que eu escrevesse esse livro. Durante toda sua vida, ele se empenhou em manter tudo isso em segredo. Mas nos últimos anos de sua vida, ele mudou de ideia e queria que as pessoas soubessem o que havia acontecido. E como eu estou aposentado neste momento, eu não corro nenhum risco em escrever o livro. Esta história é real? É. Houve um contato imediato entre extraterrestres e seres humanos? Sim, sem dúvida. Qual foi o seu papel em tudo isso? Eu fui um dos personagens nessa história. Eu conheci um ser entre eles que atuou como meu contato e eu passei muito tempo com ele. Por isso, eu fiz uma menção no livro dizendo que havia uma espécie de guerra entre nossos amigos. O W-56 e outro grupo de alienígenas
A única diferença é que o grupo W56 era de seres cuja altura era superior à dos humanos, que variava entre 2 metros e 3,5 metros. Além deles, existia um grupo de seres muito pequenos. Eles tinham uma altura aproximada de 20 centímetros até 1 metro. Os rivais, por outro lado, se assemelhavam a nós na altura e tinham os cabelos extremamente claros. Você viajou em uma dessas naves? Como elas são por dentro? Todo o entorno era extremamente limpo. Não existiam ângulos entre as paredes. Não havia nenhuma sensação de aceleração e não se ouvia nenhum ruído. Eu não entendia nada do que estava à minha volta. Mas eu notei que o piloto não tinha necessidade de cuidar de nada. O computador apenas pedia que ele seguisse suas instruções. Quando vai terminar tudo isto? Quando a humanidade saberá o que aconteceu aqui? Eu acho que não vai ser muito em breve. No livro, o professor Breccia faz um pedido aos protagonistas ainda vivos, mas anônimos, de se apresentarem publicamente e darem seu depoimento a respeito desse caso incrível de contato. Eu pude ver e escutar, pelo próprio depoimento das testemunhas, o quanto essa história de contato foi incrível naquela época. O material era o que havia de disponível naquele tempo. Um enorme número de filmagens e de fotografias que, nos anos em que o contato estava ativo, foi possível realizar. Fotografias, filmes, depoimentos e lugares, provas antigas que supostamente demonstram que, na realidade, existia um contato entre terrestres e seres vindos do cosmos. A história de Amititia remonta a 1956, quando um grupo de seres humanos passou a conviver até 1978 com um grupo de supostos seres que vieram a nosso planeta com o objetivo de nos ajudar a evoluir espiritualmente. Houve testemunhas de grande importância que fizeram parte de um grupo seleto. Foi o caso do cônsul Alberto Perego, que escreveu os 2 primeiros livros sobre o caso na Itália, o Rapporto Perego, falando como as naves de outros planetas operam na Terra, e em 1970, um livro falando sobre a volta dos extraterrestres. Dentro do livro do cônsul Perego são mostradas outras imagens, inclusive uma série incrível de fotografias tiradas dentro de um disco voador que aterrissou próximo de Pescara. E são mostradas também 2 fotografias de um suposto piloto extraterrestre. O cônsul Perego conseguiu publicar essas fotos porque ele teria feito parte do caso Amititia. E nesse livro, o cônsul Perego explica também que eles interviram várias vezes em situações de crises mundiais para impedir que as nações detentoras de armas pudessem entrar numa guerra maciça que poderia acabar com a humanidade do nosso planeta. A seguir, Gaspare di Lama, uma testemunha de sucesso, nos mostrará os filmes de 8mm realizados por ele mesmo e que parecem ser a evidência mais clara do contato em massa ocorrido na Itália. Bruno Samatitia foi um renomado psicólogo e psiquiatra, autor de textos católicos e teológicos, que escreveu mais de 160 livros. Um homem que recebeu múltiplos reconhecimentos acadêmicos e teológicos e que, supostamente, se tornou o líder do grupo de seres humanos envolvidos em Amititia. De acordo com Samatitia, o primeiro encontro com os seres do grupo W56 ocorreu em Rocca Pia, um castelo localizado em Ascoli Piceno.
Tudo começou graças ao momento em que o Sr. Bruno Samatitia encontrou um mapa antigo e decidiu, junto com seu amigo Giancarlo Di Carlo, que iria ao castelo Rocapia para ver se eles conseguiriam encontrar alguma coisa. Eles foram ao castelo várias vezes, até que uma noite, enquanto eles caminhavam numa estrada pequena, viram se formar diante deles uma neblina luminosa que, em poucos minutos, tomou a forma de 2 seres. Um deles era um homem alto, de mais de 2,5 metros de altura, e o outro era um homem pequeno, de mais ou menos 1 metro de altura. O mais alto se chamava Sinas e o mais baixo Saiju. Os seres explicaram que eles tinham uma base enorme embaixo da terra, que media 300 quilômetros de comprimento e 150 quilômetros de largura. E essa base começava na altura da cidade de Pescara, que fica no sul da Itália, e terminava na cidade de Rimini, que fica no norte da Itália. Segundo o relato de Stefano Breccia e de acordo com as demais testemunhas entrevistadas, todos os humanos que participaram do contato se sentiram comovidos com a moralidade profunda desses seres que, aparentemente, eram incapazes de pensar em prejudicar qualquer outro ser vivo. Segundo Breccia, eles decidiram manter a história em segredo. O grupo chegou a ter 200 integrantes e foi chamado de W56. A letra W significava viva, e 56 foi o ano em que se deu o contato. Gaspar di Lama participou de Amicizia entre 1960 e 1965. Ele foi um dos homens mais próximos de Samatitia e, embora tenha se separado do grupo por ter algumas diferenças, coube a ele a tarefa de fotografar e filmar os encontros com os supostos seres. Parecia uma coisa de sonho. Eu tive que ter muita fé e um bom sistema nervoso para manter os meus pés no chão. Eles não queriam que falássemos, mas com o consentimento do Bruno, eu contei para apenas uma pessoa durante 55 anos. Sempre permanecia em silêncio, sempre. O Bruno teve, antes de morrer, uma revelação e tomou a decisão de que as pessoas deviam saber. Foi então que ele falou com o Breccia e contou tudo, com nomes e sobrenomes. Pelo menos os que eu vi eram exatamente como nós. Para mim é uma coisa difícil de dizer, porque é muito complicado de explicar. Por exemplo, nós estávamos numa sala e, de repente, do nada, sem mais nem menos, o rádio ligava sozinho. Era um rádio comum, mas preparado por eles. Nós nos sentávamos em volta da sala, uns 7 ou 8, e eles começavam a nos cumprimentar na ordem em que estávamos sentados. Eu acho que eles conseguiam nos ver. Não era imaginação nem nada paranormal. Era tudo através da tecnologia. Gaspari concordou em nos mostrar algumas das fotografias e das filmagens em 8mm que ainda estão guardadas com ele. As imagens foram captadas entre 1960 e 1965. Nos filmes, podemos observar objetos desconhecidos de cor escura que se aproximam e se distanciam, além de estarem elevados numa grande altitude. Estes são os momentos mais impactantes da filmagem, que dura 4 minutos no total. É possível observar as silhuetas dos edifícios entre a neblina. Além disso, em algumas imagens, é possível ver uma chaminé que se encontrava no prédio onde Gaspari di Lama morava em Milão. Esta imagem foi captada em Treno, perto de Milão. Podemos observar o bosque e outro objeto desconhecido muito próximo. Calcula-se que seu tamanho é de 5 metros de diâmetro. Novamente, podemos observar movimentos desse objeto que se afasta praticamente até se perder de vista. Em seguida, ele volta e se aproxima da câmera em grande velocidade. Este caso dispõe de uma grande quantidade de fotografias e filmes que foram analisadas por especialistas italianos. A minha análise está sendo baseada em verificar que não seja uma
informação incorreta, que a imagem não tenha sido modificada ou que não seja falsa. Para verificar se o filme é falso, existem vários tipos de programas apropriados para essa análise. E isto nos diz que esta imagem não é uma imagem plana, e que é uma imagem tridimensional, que muda de acordo com a região que está sendo analisada. E não para por aí. Esta sombra aqui é escura e aparece menos escura nesta outra parte. Isso significa que este objeto não foi aplicado, o que torna a imagem muito interessante. Olha, pelo que eu pude observar, algumas delas são muito interessantes, porque dá para notar a profundidade de campo e também é possível observar a tonalidade e a saturação da imagem, que indicam que é um ambiente real. A imagem e o objeto se encontram nesse momento no cenário da fotografia. Portanto, de maneira alguma, não se trata de uma maquete suspensa, porque eu teria notado imediatamente a presença de cabos, de fios ou de qualquer coisa que servisse para segurar. Então, não é nada disso. A seguir, investigaremos os acontecimentos da manhã de 21 de junho de 1978, quando um tsunami, que aparentemente não surgiu de um terremoto, varreu a costa do Adriático. Segundo os investigadores, o que ocorreu foi uma explosão gigantesca que marcou o fim do projeto Amicizia. Em 21 de junho de 1978, houve um tsunami no Mar Adriático sem que houvesse registro de um terremoto. Segundo testemunhas, foi como se tivesse ocorrido uma grande explosão debaixo da água. É interessante acrescentar que na época em que terminou o caso Amicizia, ou seja, no ano de 1978, aquele foi o ano com o maior número de avistamentos em toda a história da ufologia moderna italiana. E no Mar Adriático, exatamente na região que os seres haviam indicado que se encontrava a sua base subterrânea, ocorreram inúmeros avistamentos, nos quais se viam discos saindo das águas do mar e entrando novamente, ou às vezes também em grande velocidade, se movendo debaixo da água. De acordo com as testemunhas, foram vistas ondas de mar com 20 e até 30 metros de altura. Este fenômeno foi considerado a maior flutuação do nível do mar no Adriático no século XX. E não há uma explicação conhecida. Não houve relação com nenhum evento atmosférico por cima do oceano, nem mesmo com um terremoto por baixo do mar. Roberto Pinotti, que talvez seja o investigador mais importante da Itália, era criança quando esse evento ocorreu, mas os detalhes ainda estão em sua memória. Sinceramente, eu não tenho uma evidência absoluta do que pode ter ocorrido lá, mas o que se sabe é que o Mar Adriático foi afetado por distúrbios sem precedentes, desde Belária, no norte, e eu acho que foi até Puglia, no sul, incluindo uma área no litoral, no meio. Foi em 1978, quando os pescadores não se atreviam a ir ao mar adentro, porque tinham medo, devido à atividade tão intensa da presença de OVNIs, que eram vistos em todos os lugares. Saíam inclusive do mar para se afastarem em seguida no céu. E eles eram vistos entrando de volta no mar também. O que sabemos é que em 1978 foi observado a maior onda de OVNIs de todos os tempos. Nessa onda foram registrados cerca de 2.000 casos com OVNIs. Você entende que já chegou a hora de analisar isso a fundo? Tudo que é relacionado a esse fenômeno impacta as nossas vidas, porque é um assunto muito importante.
No entanto, é ainda mais importante que façamos o esforço de assimilar as informações que sugerem que há OVNIs em todas as partes do mundo. Na região de Pescara e sobre o mar Adriático, um grande número de relatos foi apresentado por pescadores que garantiram ter sido testemunhas da presença de supostos objetos voadores que entravam no mar e saíam dele. O acontecimento ficou registrado nesta nota de um jornal de Pescara. Segundo o texto, os pescadores ficaram aterrorizados com a presença dos OVNIs e solicitaram que a guarda costeira os acompanhasse em seu trabalho, senão não voltariam a sair para pescar. Sim, foram registrados diversos relatos em alto mar, assim como outros mais próximos da costa, na região de Abruzzo. Segundo eles, havia objetos em forma de disco metálicos, de cor vermelha, pequenas frotas e... assim como um grupo de luzes em formação. Eles foram observados tanto no céu quanto no mar, tudo à luz do dia. Outros foram vistos de noite. Em particular, no final dos anos 70, a partir de 77, 78 e até meados de 79, houve uma grande onda de avistamentos. Eram objetos que pareciam esferas. Houve uma infinidade de fenômenos anômalos no mar que afetaram a navegação e os pescadores em particular. As implicações do projeto Amicizia, caso ele seja verdadeiro, são impressionantes, porque os relatos não são apenas de avistamento e de contato, e sim de uma verdadeira interação com supostos seres vindos de outros mundos, e que, antes de partir, afirmaram que regressariam. Estes supostos seres não eram apenas avançados em sua tecnologia, mas também benévolos e dispostos a ajudar os seres humanos. Sem dúvida, ainda há muito a se investigar neste caso inesquecível.